Salmo 126, onde a gente acabamos de ler, onde o Senhor fala, né, que tem como título também alegrai pelo retorno do cativeiro. Aleluia, onde a gente lemos quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Era como fosse um sonho. Louvado seja Deus. Aleluia, onde fala o Salmo 126, também o Salmo 127. Louvado seja Deus. Peça a ajuda da nossa irmã Deise, em nome do Senhor Jesus. Alguém pode deixar o microfone para ela lá, por favor. Louvado seja Deus. Nossa pequena Axa está ali. Louvado seja Deus. E se encontra lá no Salmo 27 e o 28. Ela vai estar lendo para nós, vai estar me ajudando para a honra e a glória de Deus. Enquanto ela vai abrir, eu vou adiantando aqui. Foram uma trindade de esperança e fé para todos nós. Neles encontramos o seguinte tema. Antes de eu falar aqui, vou falar da triade. Triade é o mesmo significado de trindade. Amém? Eu botei aqui para, ou seja, triade, se assim esteja certa a palavra, ou trindade em latim. É uma doutrina cristã desenvolvida que fala descer depois de Cristo, que define Deus como três pessoas que todos nós conhecemos, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, três em um só. Louvado seja Deus. A nossa irmã Deise pode ler em nome do Senhor Jesus. O Salmo 127. Isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Uma orientação que Deus está nos dando. Louvado seja Deus. Aleluia. Se eu e você não vigiar, olhando pela vida espiritual, é em vão que nós fizemos. Ou seja, em vão aquele povo que não guardou a orientação do Senhor Jesus, não vigiaram, vem, é como a casa construída na areia, né? Vem o vento, ou seja, cai, faz a minha e a sua casa, nossa vida espiritual, estiver guardada diante do Senhor Jesus, edificada na rocha, essa jamais será derrubada ou destruída, porque a presença do Senhor há sobre ela, onde há uma casa edificada na rocha do Senhor Jesus. O Salmo 128, em nome do Senhor Jesus, irmã Deise. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Louvado seja Deus. Bem-aventurado eu e você. Aleluia, que andamos e tememos no caminho do Senhor. Porque, aleluia, temos que temer o respeito, aleluia, a majestade da nossa vida ao Senhor Jesus. Aleluia, quero deixar também aqui com esse lado o significado, louvado seja Deus, que chamou também bem a atenção. É um cativeiro que, ou quem está em um lugar isolado, ou um lugar de quem não gosta, ou do qual não podemos sair. Ou seja, vai falar aqui, louvado seja Deus, aleluia, foram uma trindade de esperança e fé para todos nós. Neles encontramos o seguinte tema: restauração, louvado seja Deus. Precisamos ser restaurados na presença do Senhor todos os dias. Aleluia, louvado seja Deus. Salmo 121. Reconstrução. Precisa ser construído também todos os dias na presença do Senhor, para ter uma vida de santidade, de retidão do Senhor Jesus. Salmo 127, um novo recomeço. Aleluia, o Salmo 28, um novo recomeço quer dizer que esse povo vai falar lá na frente, senão vai adiantar as coisas. O contexto bíblico, este é um salmo pro cativeiro babilônico do Salmo 90. De Moisés. A nossa irmã Deise, ela vai estar lendo, louvado seja Deus. Salmo 90.
Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Louvado seja Deus. Essa geração está falando da primeira geração de Moisés. Aleluia. Louvado seja Deus. A nossa geração envolve nela também. Aleluia. Moisés, como a gente bem sabe, ele foi enviado pelo Senhor para o Egito. Aleluia. Para libertar o seu povo. Louvado seja Deus através do Senhor Jesus. Lutou, batalhou aquele povo. Deus dando, aleluia, a libertação, a oportunidade daquele povo seguir adiante de Deus. Mas o povo, o que fizeram? Voltaram a fazer idolatria, voltaram a fazer coisas que desagradavam a Deus. O que foi que aconteceu? Aleluia, aquele povo passou, aleluia, a desobedecer a Deus. Quando eu vou dar exemplo, por exemplo, de Moisés, quando foi, aleluia, lá no monte buscar discernimento a Deus, e veio com as tábuas dos 10 mandamentos. Encontrou aquele povo, aleluia, adorando uma estátua de ouro, adorando outros deuses, que vai falar de outros ídolos também. Isso é uma coisa que desagrada o Senhor Jesus, aleluia. E isso, Moisés estava na frente, abaixo de Deus, naquele povo. Para o Salmo 126, onde a nossa irmã Deise leu, passaram-se aproximadamente 1000 anos. Os exilados foram restaurados. O Senhor levou a restauração àquele povo, mas o povo ingrato, o povo que não queria largar a fé, os costumes, não queria ao mesmo tempo servir a Deus e ao mesmo tempo adorar outros deuses. Não pode, a gente tem que adorar o Altíssimo, aquele que morreu lá na cruz de Calvário por você. Aleluia, só a Ele prostramos, só a Ele adoramos, só a Ele e mais ninguém, porque a palavra lá na frente vai dizer: não há outro Deus além dele. Não existe, só Ele e mais ninguém. Aleluia. Pelo Senhor, através dos decretos do rei Ciro, lá no tempo de 537, que fala antes de Cristo. Louvado seja Deus. Fato de profetizado por Isaías, que se encontra lá no 44, 24. Louvado seja Deus. A nossa irmã, ela vai dar lei em nome de Jesus. Isaías capítulo 44, versículo 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Louvado seja Deus. Esse Deus, ele é maravilhoso, ele é altíssimo, ele é soberano. Ele preparou tudo para mim e para você. Aleluia. Mas mesmo assim, o povo é perverso. O povo, ele não tem percebido as grandezas de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. O 45, 3 e 7. Isaías. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O próprio Deus, como a gente sabe, Ele é o Deus que abençoa e é o Deus que permite eu e você também passar pela moinha. Ele, aleluia, vamos dar exemplos de Jó. Ele deu as bênçãos, ele mesmo deu, ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ai, irmão, mas não está falando de Jó, mas a gente pode ter ele como exemplo, sim. Aleluia, mesmo através da destruição, através das coisas que aconteceram na vida dele, mesmo assim ele não se prostrou diante dessas coisas. Não, pelo contrário, ele se prostrou diante do Senhor Jesus e adorou e disse: nu, aleluia, saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Louvado seja Deus. Deus, ele é fiel. Este mesmo profeta pronunciou a alegria do povo por ocasião da sua libertação, lá em Isaías 48, 20. Louvado seja Deus. Amém. Saí da Babilônia
Deus. E anunciai com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra. Dizei, o Senhor remiu ao seu servo Jacó. Louvado seja Deus. Olha como Deus ele tem cuidado do seu povo. Aleluia. Esse é o Deus que eu e você conhece. Esse é o Deus que eu e você serve. Aleluia. O Isaías 49, 13 ao 18. Louvado seja Deus. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes. Estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu filho. Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. 16. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. 17. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. 18 e último. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noivo. Louvado seja Deus. Que Deus maravilhoso. Aleluia. Quem está entendendo? Louvado seja Deus. Deus está falando tremendamente a mim e a você. Aleluia. Esse Deus, ele, aleluia, ele faz. Aleluia. Esse capítulo que vai falando, a nossa irmã Deus vai narrando aqui. Louvado seja Deus. Lendo versículo por versículo. Aleluia. Ele fala de uma profecia de libertação àquele povo. Aleluia. Ele fala, louvado seja Deus, que foi trazer, aleluia, uma libertação, mas aquele povo não quis. Não é diferente do tempo de hoje. Não é. É em todo canto, os quatro cantos, é pregando o evangelho, é pregando que Jesus está voltando, mas o povo continua na mesmice. Aleluia. O tempo de antes, aleluia, Deus operava milagre, operava, louvado seja Deus, várias maravilhas. Não é diferente do tempo de hoje. A diferença é que o tempo antes, aleluia, o tempo passado, aleluia, é que o Senhor Jesus continua o mesmo. Aleluia, que mudamos é o povo. O povo, ele endurece seu coração. O povo é Deus fazendo e o povo continua na mesmice dos caras. Aleluia, o nosso Deus ali, ele fazendo. Abriu aquele mar vermelho, aleluia, para o povo passar, mas o povo permaneceu do mesmo jeito. Louvado seja Deus. Lá Isaías 55, 10 ao 12. Louvado seja Deus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e plantar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para me fazer. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Louvado seja Deus. Deus é fiel e testemunhou acerca desse acontecimento às outras nações. Vai falar do profeta Isaías novamente. Por quê? O profeta Isaías do Antigo Testamento são chamados de atalaia de Deus, pois eles, aleluia, era responsável por vigiar, alertar o povo de Deus sobre o perigo do pecado. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que cuida de mim e de você. Esse é o guarda de Israel, aleluia. Esse é o guarda que, aleluia, ele protege a mim e a você todos os dias. Louvado seja Deus. Esse Deus, ele é maravilhoso. Diz
Isaías 43, aleluia, 10, 21, aleluia, o 44, 8, Deus, louvado seja Deus. O 44 ou 43? 44, 8. Isaías capítulo 44, versículo 8. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então, não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Louvado seja Deus, como eu já adiantei, falei, não há outro Deus antes dele, não, e depois dele também não. Ele é o começo, o meio e o fim. Tudo começou por ele e tudo vai terminar com ele. Louvado seja Deus. Aleluia, 52, 7 ao 10. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Quão suaves são os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exaltam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, deserto de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Deus maravilhoso. O Deus. Louvado seja Deus. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Louvado seja Deus. Ao confim da terra verão, aleluia, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Louvado seja Deus. Colocamos em prática uma vida vitoriosa. Aleluia, não basta só eu e você ouvir, não temos que botar em prática. Não adianta passar 12 meses, aleluia, representando 12 dias de 12 meses de vida vitoriosa. Não adianta se eu e você não botar em prática. Não adianta eu e você só ouvir, não, irmão e fé. Nós temos que botar em prática, louvado seja Deus, para ter uma vida restaurada, aleluia, uma vida, reconstrução e um recomeço, ou seja, uma nova história. Louvado seja Deus. A geração, louvado seja Deus, a geração dos israelitas que conquistaram a terra prometida permaneceu fiel ao Senhor. Porém, a terceira geração rompeu a aliança e se entregou à idolatria, como eu já tinha falado lá em Juízes. Louvado seja Deus. A nossa irmã Beze 2, 7 ao 23. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Isso, sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. 12. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes, que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Ismael, e os deu na mão dos
roubadores, e os roubaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. 16. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. 19. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transpassou o meu conselho que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. 21. Tampouco desapossarei mais diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou, morrendo para por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. 23 e último. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não se desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Deus castigou o seu povo, permitindo que as nações invadissem, sagrasse, louvado seja Deus, saqueassem e destruíssem o território de Israel. Quando a rebelião do povo se tornou tão grande a ponto de contaminar a própria terra. Ou seja, o Senhor jamais, aleluia, Deus fez aquele povo passar, irmão velho, todo aquele percurso, 40 dias, 40 noites, aleluia, o Senhor mandando, aleluia, colunas, mandando, louvado seja água, maná, aleluia, aquele povo passou por aquele processo e fala da terceira geração que tiver que seguir em frente, aleluia, aumentar a sua fé no Senhor Jesus e buscar praticar a presença do Senhor em sua vida, não. Foi pior do que os pais, aleluia, voltou para a idolatria, ou seja, deixaram de obedecer a palavra de Deus e passaram a viver segundo os seus desejos. Louvado seja Deus, ou deixando, aleluia, aquele ter passado, ou seja, eles, aleluia, o Senhor fazendo ele chegar que aquilo diante dele era mau aos olhos do Senhor, mas eles não queriam saber disso. Ele estava satisfazendo a sua carne, as suas vontades, e o Senhor se desagradando e ficando com mau cheiro a sua terra. Então o que é que o Senhor faz? Permite, aleluia, que aquele povo passe novamente a sofrer. Louvado seja Deus. Deus o levou para fora da terra para um auxílio de 70 anos na Babilônia. E então foram libertador o mal. Podia crer no que estava acontecendo. Era como se fosse um sonho, como foi lido lá no Salmo 126, primeiro. Louvado seja Deus. Vamos agora para o top 1, louvado seja Deus. A restauração. A restauração é um processo lento, doloroso, mas eficaz. Aleluia. Quem quer passar por processo? Ninguém quer. Muito menos doloroso, mas é eficaz, porque o Senhor, louvado seja Deus, é conosco.
erramos, pecamos, pedimos, se arrependemos de coração, verdadeiramente, e faz um novo recomeço. Aleluia, mas o Senhor diz, aleluia, eu amo o pecador, mas abomino o pecado. Ou seja, você tem que largar essa vida, louvado seja Deus, esses costumes, aleluia, e passar a ter uma vida de santidade com o Senhor Jesus. Aleluia. Lê desde para mim, em nome do Senhor Jesus, Salmo 126, aleluia, do 1 ao 3. Louvado seja Deus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Esse Deus é maravilhoso, mesmo cheios de falha, mesmo cheios de coisa, o Senhor ele tem permanecido fiel. Aleluia, a mim e a você, louvado seja Deus. Aleluia. Pessoas precisam de restauração, todos nós precisamos todos os dias, mas isto não é um processo fácil. Após os flagelos da tribulações, lutas ou disciplina, reagrupa as coisas emocionais, físicas e espirituais. Isso é tudo, aleluia, eu e você passamos como passamos a desobedecer a Deus. Ou seja, aquele povo, ele sofreu bastante. Será que não tinha ali conclamando, irmã Ivete, ao Senhor Jesus, irmã Francisca? Tinha, porque via que aquilo era ruim, mas depois que fazia ficar em si, não era que vinha reconhecer, mas já tinha passado pelo processo, ou estava passando por ele. Mas o Senhor, ele é rico em misericórdia, louvado seja Deus. Não é uma tarefa rápida, uma equipe de demonização. Eu disse, Senhor, e essa palavra? Eu disse, Jesus. Demolição, não é isso? Significa, aleluia, desmantelamento, destruição, estrago, perda ou ruína. É tudo aquilo que aquele povo ele passou. É capaz de destruir em poucas horas ou dias aquilo que o outro lado da revistinha, não São Jesus. Engenheiro e construtores levam meses para projetar e construir. Ou seja, o mal ele destrói assim, ó, bem rápido. Destrói a vida do servo de Deus. Se eu e você, aleluia, não tiver ficado na rocha, se eu e você não tiver na retidão, na santidade com o Senhor Jesus, aleluia. O povo de Israel teve que passar por tudo isso, porque não valorizou os fundamentos da palavra de Deus. A gente pode ver lá em Provérbios 1:7. A segunda ela vai ler. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Está vendo aí como o nosso Deus ele é maravilhoso? Ou seja, reveste o temor do poder, majestade, a santidade de Deus. Produz em nós, aleluia, louvado seja Deus, a não transgredir a sua vontade para se obter um coração sábio no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Se eu e você não tiver sabedoria, aleluia, e você não tiver discernimento do Senhor Jesus, será em vão tudo que eu e você tem construído até hoje. Louvado seja Deus. Por um período logo de 70 anos sofreram vergonha, instabilidade e afronta provocada pelos inimigos. O cativeiro foi a forma usada por 70 anos de disciplina. Salmos 137. Louvado seja Deus.
E aí, depois que passou tudo, olha que maravilha Deus ter feito, todas as coisas. Aí se arrependeram, choraram, porque a gratidão, a tristeza bateu, se arrependeram do que fizeram e choraram. Louvado seja Deus. Um tempo em que eles poderiam ter avançado na fé, na comunhão e na prosperidade do Senhor, mas eles não quiseram, deram prioridade à carne, à vaidade, a outros deuses, onde só um Deus, aleluia, nos sustenta, irmão Jaqueline, onde há um Deus todo-poderoso que guarda eu e você, aleluia, louvado seja Deus. Não deixa de fazer as coisas certas. Não deixa de fazer as coisas certas. E não lance as suas mãos as coisas erradas. Olha a orientação, louvado seja Deus. Se a sua mão, irmão José, está, aleluia, nas coisas certas, para que você vamos tirar da coisa certa e praticar as coisas erradas? Para que? Aleluia, louvado seja Deus. Permanece no mesmo lugar, aleluia. Permanece na mão, aleluia, na orientação, no descendimento do Senhor. Não das coisas ruins que desagradam, que levanta a ira do Senhor Jesus contra o seu povo, contra mim e a você, quando eu e você entristece ou desobedece o Senhor Jesus. Aleluia. Deus disciplina os filhos e a quem Ele ama. Olha, Ele nos ama. Ele nos ama, porque se Ele não nos amasse, não tivesse amor por nós, jamais Ele tinha a marca dos cravos sobre as suas mãos. Jamais Ele tinha, aleluia, passado por tudo que Ele passou por mim e por você. Jamais. Aleluia, que Pai maravilhoso é esse que cuida de mim e de você? Que Pai é esse, aleluia, que deu seu único filho para morrer por mim e por você? Aleluia, esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que eu e você não podemos abandonar jamais. Aleluia, louvado seja Deus. Está difícil, está doendo, permanece, aleluia, na posição, que Ele vai chegar com resgate. Louvado seja Deus. Aleluia. Lá em Hebreu 12, 5 ao 8. Louvado seja Deus, a vossa grandeza. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por Ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o Pai não corrige. Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se eu e você não obedecer não somos chamados filhos de Deus, e sim de bastardos. Se eu e você não passar a ser filho, louvado seja Deus. Eu e você já somos. Aquele que não confessa a Cristo ainda, mas eu creio que o Senhor Ele vai chegar com a providência e vai passar a ser chamado de filho. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Os erros e a desobediência atrasam nossas bênçãos e torna lenta e demora. Demora a começar de novo. Ou seja, se eu e você, aleluia, pecar, eu e você desobedecer, fazer coisas erradas, as bênçãos do Senhor chegam antes, pelo contrário, se atrasa. Eu estou orando, aleluia, na campanha, um exemplo, você pode estar orando pelo um familiar seu. Senhor, 12 meses, eu creio que o Senhor pode chegar em janeiro, pode chegar em fevereiro, em março e abril, assim por diante. Mas se você tiver um erro, como é que a bênção vai chegar? Como é que a providência do Senhor vai chegar na vida do seu? Não chega, porque de vez de chegar a bênção, ela vai se atrasar, não vai vir. Por quê? Porque você permanece no erro. Ou seja, nós
do erro. Então a gente tem que estar diante do Senhor Jesus, limpo, com retidão e santidade para as bênçãos do Senhor Jesus. Entretanto, em sua graça, Deus o havia perdoado. Lá em Isaías, o profeta Isaías, louvado seja Deus, 41, ou seja, 41. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Louvado seja Deus, esse Deus maravilhoso. O 44, 21 ao 22, irmãos, em nome de Jesus. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és o meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Deus é maravilhoso, tá vendo? Esse Deus maravilhoso, Ele tem cuidado, igreja. Ele tem zelado pela sua igreja amada. Ele tem zelado, louvado seja Deus por mim e por você. Aleluia, por aquele povo, aleluia. Deus tem, aleluia, feito grande coisa e vai continuar fazendo, irmã Michel. Irmã Michelina, louvado seja Deus. De modo que eles podiam recomeçar, sonhando novamente. Aleluia. Antes de restaurar as coisas, Deus investe em restauração o coração, ou seja, Deus restaura o coração. Aleluia, louvado seja Deus, para um novo recomeço, para começar, e um novo recomeço precisa passar por restauração. Aleluia, precisa, aleluia, passar como um vaso, aleluia, como fala lá em Isaías, dessa casa do olheiro, nós precisamos passar pelo processo, precisamos ser refeitos novamente, aleluia, para começar uma nova história, uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Não adianta eu e você estar quebrado, estar trincado para começar, não. O Senhor, Ele trata a irmã Ivete. Aleluia, Ele traz aquele povo novamente, começa a tratar com aquele povo, porque aquele povo Ele reconhece que erraram ou transgrediram contra o Senhor Jesus, contra a palavra do Senhor Jesus. E o Senhor, Ele faz o quê? Vai recomeçar. Volta do começo. Deus, Ele restaura aquele povo novamente. Aleluia. E restaura o coração. Louvado seja Deus. Vamos entrar no top 2. Louvado seja Deus. A promessa de vida e os desafios do trabalho. Aleluia. A gente pode olhar lá no verso Salmo 126, 4 ao 6. Louvado seja Deus, irmão Deus. Fazer-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus louros. Deus maravilhoso. Esse é o Deus, aleluia. Esse é o Deus que está aqui, aleluia, no meio de nós. Esse é o Deus que está aqui, aleluia, comigo e com você todos os dias. Louvado seja Deus. Ele mudou o cenário em volta do seu povo. Aleluia, onde era choro, onde era tristeza, onde era coisa, aleluia, que fazia nós sentir aflição. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele muda o cenário, muda a história. Foi assim que Ele fez comigo e com você. Aleluia, Ele mudou a nossa vida. Aleluia, Ele mudou, aleluia, o nosso testemunho de vida. Onde um dia, aleluia, a sociedade olhava e nos rejeitava e dizia, ninguém dá nada por Ele. Mas esqueceu que morreu o Todo-Poderoso lá na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia, hoje nós temos um cenário, uma nova história. Olha, eu e você aqui, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Torrente, aleluia.
Aleluia, eu fui Jesus, torrente. O que é que significa torrente? Louvado seja Deus. Torrente, é torrente. Louvado seja Deus. Eu fui pesquisar o significado. É frequentemente associação à água que representando a ação purificada, renovada de Deus. Ela simboliza a mudança das bênçãos divinas, a força do Espírito Santo e a restauração espiritual na minha vida e na sua vida. Aleluia, a função, aleluia, do Espírito Santo sobre a minha vida e a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso que ele fala, aleluia. Esta é a palavra que eu disse, Jesus. Que palavra. Falaram de água, aleluia, para a região desértica, assim, louvado seja Deus. Desértica. As águas seriam uma característica visível da restauração interior, como acabei de dar exemplo, louvado seja Deus. Era do Senhor a ordem para chover, lá em Levítico, louvado seja Deus. 26:4, a nossa irmã Teresa vai estar lendo também, em nome de Jesus. Então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que faz promessa. Esse é o Deus, aleluia, que tem nos surpreendido todos os dias. Aleluia, pode ler lá também, louvado seja Deus. Esse não é um nome difícil, Jesus. Deuteronômio. Eita, Jesus. Não, leia a irmã Deise em nome do Senhor Jesus. 11:10, louvado seja Deus. Deus é fiel, louvado seja Deus. Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, donde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Pode ler também 28:12, louvado seja Deus, para adiantar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Deus maravilhoso, aleluia. Cada gota que cai sobre a terra é uma promessa de vida. Louvado seja Deus. Olha que Deus maravilhoso. Quanta bondade do Senhor em enviar chuva de bênção para o seu povo. Aí Ezequiel 24:6. Louvado seja Deus, a nossa irmã Deise. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. Aleluia. Louvado seja Deus, a plena presença de Deus entre o seu povo. Aleluia, a chuva. Aleluia, Deus é maravilhoso. Lá em João também, no Senhor Jesus, 7:38, para a gente adiantar. Louvado seja Deus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Louvado seja Deus. Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Aleluia, Deus nos abençoa com uma verdadeira prosperidade quando o nosso coração não está nas riquezas. Aleluia, quando não está ligado nas coisas terrenas. Colhemos quando a gente está ligado com o céu, a chuva que representa nas nossas vidas, o fruto da obediência ao Senhor Jesus. Aleluia, se eu e você obedecer
conquistas, vitórias, aleluia, principalmente uma vida plena diante de Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Há bênçãos que Deus envia repetidamente, aleluia. A gente podemos, aleluia, com a nossa irmã Deise já leu lá no verso, que é o Salmo 126, 1 e 3. Lê novamente, irmã Deise, em nome do Senhor Jesus, por favor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Glória a Deus, é maravilhoso. E ficamos como o que sonha. Entretanto, outras vêm, com o passar do tempo, que é o 4, louvado seja Deus, continua no Salmo 126, 4. Aleluia. Fazemos-nos voltar outra vez o Senhor, nosso cativeiro, como as correntes das águas no sul. Aleluia, louvado seja Deus, que é o verso 4. Outras ainda vêm depois de semear, choro e esperar com paciência. Aleluia, lá em Tiago, aleluia, 5, 7, louvado seja Deus. Nossa irmã Deise. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva têmpora e serôdia. Deus maravilhoso. Isso mesmo, presbítero. Deus é fiel, aleluia. Eu e você tem que esperar com paciência no Senhor, porque a gente vai obter a nossa vitória, a nossa conquista, aleluia. Guardais os mandamentos e a gente vai estar, aleluia, fiel, aleluia, ao Senhor Jesus, pleno para a gente ir morar na mansão celestial, aleluia. Na restauração, o Senhor não ofereceu uma rede preguiçosa para deitar. Eita Jesus, como Deus é maravilhoso. Foi necessário trabalho, suor, lágrima, porém, agora fiéis. Eles passaram por um processo muito grande, como foi falado, como foi narrado aqui, louvado seja Deus no estudo. Aleluia. Eles passaram por tudo isso. Eles tiveram, aleluia, que trabalhar, suor, lágrima, mas porém agora fiel ao Senhor, obediente, louvado seja Deus, obediente ao Senhor. O resultado seria colheita farta, ou seja, faturas de bênção em nossas vidas, louvado seja Deus, aleluia. Quando que o verso 5 e 6 valorizam a coragem e a fé, trabalhando e recompensa, lágrima, júbilo, decisões, iniciativa. Louvado seja Deus. Eu e você tem que ter certeza e convicção que eu e você estamos fazendo, o que eu e você estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Se a gente for levar, for mergulhar tudo, é muito mais além, é muito mais coisa que eu e você, aleluia, diz como Deus é maravilhoso em nossas vidas. Mas eu creio que através desse estudo vocês entenderam algo. Aleluia, vocês, aleluia, vão levar para casa, nós, aleluia, como o Senhor é maravilhoso. A gente não botar a mão nas coisas erradas, sim permanecer nas coisas boas. Louvado seja Deus. Aqui quero agradecer, aleluia, ao nosso pastor, aleluia, pela confiança, como eu falei, aleluia, louvado seja Deus, que venha novas oportunidades para a honra e a glória do Senhor.